Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ipsoscast, nessa série 2023. Hoje a gente vai falar possivelmente do tema mais em evidência dos últimos meses e anos, que é as empresas e marcas como os agentes de transformação social, traduzidos pelas letrinhas mágicas de ESG. E eu fico incrivelmente honrado de ter convidados muito bacanas. Larissa, seja muito bem-vinda. Super obrigada, estou super feliz de estar aqui com pessoas queridas, então é uma honra para mim Se também. você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua experiência. Claro. Eu sou Larissa Diniz, atualmente eu sou General Manager da Hershey Company, sou a primeira General Manager mulher, a primeira liderança feminina da Hershey Company no mundo. Olha, Tenho uma carreira bem extensa em marketing, vendas, em global marketing, digital. Já passei por muitas organizações ao longo dessa carreira extensa, muitas geografias também. Mas tenho meu coração bastante aqui na América Latina, claro, e super feliz em falar de um tema que eu adoro, que além de ESG, que é também falar de diversidade de pensamento, de perspectivas e como a gente torna isso cada vez mais para um olhar do nosso consumidor. muito legal, um prazer ter você aqui. Paula, que bom te ver de novo. Obrigada, Marcos. Prazer também estar aqui com vocês, com a Larissa, queridíssima também. E, lógico, com vocês dois, que são meus super parceiros aí em ESG também. Então, eu sou diretora de clientes aqui na Ipsos. Eu acompanho, portanto, os nossos clientes no entendimento das temáticas que são mais importantes hoje, que são desafios, e como é que a Ipsos pode, de fato, trazer uma solução e acompanhá-los realmente nessas trajetórias, inclusive a de ESG também. Então, que eu tenho bastante participado nesses últimos meses ao lado do Márcio e aproveito para te passar a palavra. Obrigado, Paulo. Bom, eu sou o Márcio, eu sou gerente de pesquisa qualitativa e eu sou líder das iniciativas relacionadas a ESG, com um enfoque especial no braço social. Tenho participado dessas iniciativas aqui na Ipsos desde 2018, junto do comitê de diversidade que a gente tem aqui internamente. Enfim, e fomentando essa conversa não só internamente, mas com os nossos clientes também. Legal, pessoal, vamos lá, vamos dar início então ao nosso papo. Eu queria começar com talvez um olhar panorama, uma visão panorâmica de como está ESG no Brasil. Quer dizer, obviamente não é um termo novo, mas ele apresentou muitas discussões sobre como isso ser implementado, ou o que precisa fazer, ou é uma visão mais do que um caminho. Como vocês veem ESG hoje dentro das empresas brasileiras? Eu queria te dar um pouco de maior até de contexto. Eu queria comentar e contar um pouco mais até do nosso fundador da Hershey Company, que é Milton Hershey. Então, um inovador que há mais de 100 anos trouxe a primeira barra de chocolate para os Estados Unidos. Só que ele foi além disso, porque desde sempre foi a preocupação com a comunidade. Então, acho que isso é um valor muito intrínseco no que a gente faz. Então, a preocupação, o que eu trago de volta para a comunidade? Então, por exemplo, ele criou uma escola para crianças órfãs da comunidade da Pensilvânia. Então, hoje eu digo que a gente trabalha com propósito, que é muito maior. Então, tudo que a gente faz é sobre as crianças órfãs da comunidade da Pensilvânia. São milhares de crianças ao longo de muitos anos onde a Hershey apoia. Então, isso para mim já nasce. Hoje a gente tem as letrinhas, mas isso já nasce com esse senso de trazer de volta. Como é que eu vejo isso ainda, falando um pouco do nosso negócio no Brasil? Primeiro, ESG, eu acredito muito que você tem que estar foco nisso. Né? Geralmente as organizações, eles colocam, mas está dentro, é uma coisa horizontal, eu não vejo como uma coisa vertical. Mas eu acredito que para chamar atenção, ele tem que ser um vertical da sua estratégia também, para a gente poder dialogar sobre isso. Então não é só estabelecer isso, mas realmente ter foco nisso. Eu quero falar um pouco de como a gente faz isso e vou começar para algumas decisões. É sobre criar governança, né? Então, quando você traz isso para centro da estratégia, você cria governança para ampliar esse diálogo. Ou seja, você deixa de ser papel, vira concreto. Então, eu vou te dar um exemplo. É sobre criar diálogo sobre viéses inconscientes, por exemplo. Então, a gente tem uma base não só de treinamento, mas também comitê de diversidade, onde a gente fala sobre viés inconsciente. A gente tem um comitê incrível de diversidade formado pelos próprios funcionários, que se uniram e querem falar sobre isso.
A gente traz pessoas para palestrar. A gente cria dicionários de o que é isso. Isso é maravilhoso, porque é uma coisa completamente orgânica dos próprios funcionários. E um exemplo que eu acho sensacional de ser concreto com relação a isso, é mais do que falar e de ter rankings de diversidade, é sobre criar um ambiente inclusivo. Então, um exemplo que eu quero dar, a gente conseguiu, depois da pandemia, a gente pensou muito em como a gente tem a capacidade agora de reinventar o futuro do trabalho. A gente podia voltar a fazer as mesmas coisas, né? Vamos voltar todo mundo. Eu falei, gente, tem uma super oportunidade de pensar o futuro do trabalho. Então, a gente deixou um escritório super corporativo aqui do lado de vocês e foi para um WeWork na Vila Madalena. A gente saiu de 1.000 metros quadrados para 400 metros quadrados, totalmente free sitting, então ninguém tem lugar fixo, e digital first, no sentido de você tem a flexibilidade para ir quando você quiser. No sentido também de vamos criar rituais presenciais de comunhão. Mas da onde isso surgiu? Surgiu porque quando eu olho o nosso NPS em pesquisas de pulso, por exemplo, quase 90% dos funcionários acreditam que eles querem realmente ficar nessa organização. A gente diz que isso é um dado de belonging. Mais de 80% eles dizem, eu tenho belong isso aqui, eu acredito nisso aqui. Então, quando você tem um time que acredita nessa visão, você consegue promover mudança. Então, a gente saiu de algo onde todo mundo tinha, né, o seu workstation, e foi para uma coisa completamente free sitting e extremamente inovadora, com a cara, né, dos nossos consumidores também, no centro da da Vila Madalena. E também, além disso, além do ambiente exclusivo, a gente tem um painel incrível. A gente trouxe uma grafiteira, uma artista, que fala com a cara de São Paulo, a cara da Vila Madalena, com linguagem urbana, e ela grafitou aquilo que a gente mais valoriza, que são as nossas pessoas. Então, um painel sobre diversidade, um painel sobre vida mais leve, sobre balanço. Então é isso. Então é extremamente vibrante. E ao momento que você convida as pessoas para criar rituais presenciais e dá essa flexibilidade para ela ter, sabe, ela é aquilo que ela é. Então eu acredito que isso é criar um ambiente totalmente inclusivo. Assim, acho que tem uma opção de coisa para a gente explorar mais aqui que você nessa introdução trouxe, mas me parece que para a Hershey foi muito natural o caminho de ESG, que já vinha de uma herança, né, da própria empresa, e somando-se as possibilidades do tempo atual, vamos dizer assim, para complementar. E aí você fala uma outra coisa que é interessante da gente guardar aqui para mais tarde na conversa, que é o quanto as pessoas têm que estar abertas a receber essas mudanças, né? Bacana. ESG nas empresas no Brasil, como vocês veem? Qual o momento? Onde a gente está? Bom, acompanhando desses últimos anos de conversas que a gente tem com os clientes e benches que a gente fez até para a formação do nosso próprio comitê, né? A gente saiu de um lugar muito mais reativo, onde existia ainda uma sensação de que uma espécie do zero, estamos saindo do zero, estamos partindo de um nada. E eu acho que as companhias agora elas estão saindo de um lugar mais preparado, né? Mais próximo da ação em si. Ainda não é o essencial, eu acho que a maioria das empresas ainda tem sentido medo disso que a Larissa mesmo colocou, de transformar a iniciativa de ESG como algo vertical, algo que é realmente executado e pensado dentro do negócio das companhias, né? E isso é de fato essencial para que você ganhe tração, para que você ganhe visibilidade interna e para que isso se reflita para fora. Um outro fator que também é super importante, né, nos últimos anos é o impacto geracional que a gente vem sentindo, né? Então, cada vez mais pessoas jovens que estão entrando no mercado de trabalho, geração Z, que entra no mercado de trabalho, entra no mercado consumidor com um olhar mais crítico, um olhar menos conformado e um olhar mais exigente de saber que aquilo que está sendo dito na propaganda, aquilo que está sendo dito na frente, ele tem que vir de um processo interno, né? Então, acho que essa conexão, ela passa a ser feita agora, ela ainda tem um trabalho a ser feito, acho que, a gente, né, principalmente no Brasil, ainda tem
uma evolução a ser, né, percebida, mas versus quando a gente começou a olhar isso, a gente está num patamar muito melhor, obviamente. Não, eu acho que é exatamente nessa linha mesmo. Acho que as empresas no Brasil estão num momento diferente do que a gente estava há alguns anos atrás. Acho que tem uma compreensão maior, e eu acho que tem duas palavras para mim que mais, três palavras que mais representam esse momento das empresas. Uma é essa reflexão em torno de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é sempre entendida como algo ambiental, mas a sustentabilidade do negócio, ela passa também por toda a questão social, passa pelas pessoas, passa pela maneira como a empresa se comporta e, portanto, tem totalmente ligação com a governança. Eu acho que existe uma tomada de consciência em relação a isso, que a gente tem visto em muitas das conversas com os nossos clientes. A outra coisa que eu acho que é bastante interessante desse momento das empresas é esse pensamento, essa reflexão em torno de impacto. Então, que impacto uma corporação, né, uma empresa ou uma marca pode ter no seu entorno, interno e externo? Então, como é que ela pode atuar de fato em relação a isso? Eu acho que impacto é talvez o grande desafio que a gente esteja encontrando e vai permanecer talvez em alguns anos. E eu acho que é alguma coisa onde também a Ipsos consegue atuar. A gente tem se preocupado muito com isso. Como é que a gente mede o impacto? Como é que a gente consegue aterrissar realmente numa reflexão em torno disso para saber para onde caminhar e quais são as maneiras mais eficazes de uma transformação interna e externa? Impacto se diz no mundo em que a gente vive ou impacto na própria organização? Nos dois. Eu acho que as duas coisas são absolutamente fundamentais. E eu acho que tem essa tomada de consciência, pelo menos de todas as conversas que a gente tem tido nesses últimos meses, tem essa preocupação de muitas, e eu vejo que é a mesma preocupação que você tem também, de justamente transformar o interno, então essa maneira como as pessoas se relacionam, esses rituais que você falou, eu acho que isso é super interessante também, mas como é que a empresa traz de fato uma transformação entre os seus funcionários, mas também na sociedade. E o terceiro ponto que para mim é fundamental quando a gente está nessa reflexão, e que eu acho que está cada vez mais crescente também, é a questão da equidade, então da justiça. Então tem uma grande conversa em torno disso, a gente tem alguns dados super bacanas também em torno de equidade, de como a sociedade tem visto isso e como as empresas têm se colocado em relação a isso também. Ou seja, oportunidades que sejam iguais, sim, isso é interessante, mas principalmente o outcome disso, né? Então, como é que realmente a qualidade de vida de todos todos têm a mesma oportunidade de ter essa qualidade de vida numa igualdade. Então, que é a justiça, na verdade, no resultado final. Então, isso tanto dentro da empresa como fora também. Então, acho que esses três pontos, para mim, são sempre aqueles que permeiam as conversas que a gente tem acompanhado e que eu encontrei muito nessa fala agora também, Larissa. E eu acho que isso que você fala, Paula, ele é posto hoje num contexto que ele é menos restrito a algumas rodas de conversa, né? Uhum. Então, antes a gente falava, as reflexões todas elas existiam na academia, existiam nos pensadores, até mesmo dentro das próprias companhias podia existir esse tipo de conversa, mas ainda não estava posto num lugar onde todos pudessem participar da conversa. E hoje todo mundo quer participar dessa conversa, todo mundo entende, de certo, né, em níveis diferentes, entende a importância de pelo menos que essa conversa aconteça, né? Então não é só o setor privado, o setor público falando desses temas, mas eu tenho agora também as pessoas, né, a população querendo participar, querendo trazer as suas demandas, trazer os seus pontos de vista e, mais do que isso, cobrar dos governos e das companhias. Eu acho um ponto fundamental, isso de o que é interno, o que é externo, porque não dá para ser apenas um pledge, né? Uma promessa daqui a X anos. Você precisa ter estofo interno, então você precisa construir, isso precisa fazer parte da própria cultura da organização, porque como é que você vai transformar, como é que você vai falar de embalagem, como é que você vai falar de zero waste landfill, se você não, né, se esse valor não está de uma forma exato. Eu acho que talvez esse seja um bom ponto da gente continuar, porque as coisas têm que começar em algum lugar. A gente até se refere à onda de ESG, a gente se refere como tudo ao mesmo tempo agora. Este é
é como a gente sente, né? É uma coisa avassaladora que está em todo lugar, interno, externo, em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo tão avassalador que você não sabe onde começar. Então eu queria começar, Larissa, assim, onde é que essa discussão começa? E a gente acha que tem um papel de liderança que é absolutamente fundamental. As coisas não começam se não houver um endorsement da liderança das organizações. E eu queria que você discutisse isso um pouco com a gente aqui. Como funciona na Hershey, como você vê essa... talvez traduzindo aqui o papel do G, né, que é a governança, onde tudo começa, e talvez a parte menos visível para as pessoas de maneira geral. Né? Exato. E o que é interessante, né, quando eu penso, de novo, sobre a ótica do nosso próprio consumidor, né? Ele está olhando um portfólio incrível de coisas maravilhosas, mas ele não sabe quem está fazendo. Não sabe que tem uma área que faz aquilo, uma área que faz... O que importa é que esteja lá, fantástico. E eu acho que isso, para mim, tem muito a ver com governança, porque olhando todo o meu núcleo de diretores, eu tenho diversas áreas. Então, eu tenho desde o time de RH, de supply chain, vendas, marketing, a finanças. E esse time tem que ser extremamente, uma voz extremamente coesa, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode ter conflito, né? Mas como aqui nós todos decidimos de uma forma justa e única, com uma voz única, que isso é extremamente relevante para o negócio. E tem um conceito que eu gosto muito que vai além de ESG, né? Quando a gente fala de meio ambiente, social, governamental, que é um outro E, que é o econômico. A partir do momento que você cria esse diálogo, ele passa a ser um diálogo de marca, onde te traz proximidades com gerações, ele também tem um apelo econômico. Então, isso para mim é inovação. Você falar de uma outra forma, você falar que você não só fomenta, nutre a diversidade, tem diversidade na sua liderança e no seu time, mas que você dá espaço de forma icônica na sua comunicação para essa diversidade ter uma voz. Por exemplo, que você trata e dialoga com a cadeia do cacau, né? E que você coloca nas suas embalagens selos de cacau que são sustentáveis, de cana-de-açúcar que é feito de forma sustentável. Então isso é extremamente concreto. Só que todo esse time precisa trabalhar junto para isso acontecer. Não pode ser um apelo apenas de marketing, tem que ser um apelo que o time de supply chain também acredite, vai fazer acontecer, vai buscar esses melhores parceiros para a gente. Então isso para mim é o que faz parte da governança, como trazer essa visão, né, juntos e fazer todo esse time de forma super engrenada, trazer essa geração de valor. Recentemente, a gente fez algo que eu achei sensacional, com o próprio time de compras, de procurement. Então, temos plataformas onde fomentamos fornecedores que são, as donas são mulheres. Então, women owners. Então, por exemplo, a gente fez uma troca de agências de publicidade recentemente, e isso foi um dos KPIs mais importantes. Qual que era o perfil de diversidade das agências, se ele dialogava com o nosso perfil de diversidade também. Então isso, você precisa viver isso. Né? Você está buscando em todos os detalhes daquilo que você quer fazer, que esse diálogo continue tendo estofo, que seja concreto. Isso, com certeza, como você mencionou, faz parte da liderança, faz parte dessa governança, onde toda essa grande engrenagem acredite nessa geração de valor e traga esse valor para o negócio. Você trouxe talvez uma das coisas que também a gente fala pouco, mas que é o alinhamento entre todo o time de liderança. Tem alguma dica ou alguma prática, alguma rotina administrativa? Qual que é a fórmula para trazer esse alinhamento, que evidentemente não é tão fácil? Né? Certamente. Para mim, a gente tem que olhar o negócio de forma holística. E a hora que você coloca, você está falando de consumidor center front do estratégia, ou seja, sobre consumer centricity, é sobre consumer facing organization, é aquilo que eu digo. A gente não sabe, ele não sabe quem fez. A gente está aqui para servir, né, para servir o nosso melhor. Então, para mim é sobre isso. São sobre essas pessoas que querem dialogar com a gente e fazer com que isso seja a inspiração e o drive deste time para trabalhar de forma colaborativa. Para mim é o que eu trago
para o time. Cada um pode ter o seu KPIs, mas nós temos goals muito em comum, que é servir, né, o nosso consumidor. Eu gosto muito de você ter trazido a questão econômica, né? Porque muitas vezes parece que a diversidade é só uma questão, né, de generosidade ou de coisa certa a ser feita. E, na verdade, a diversidade ela traz também a lucratividade, né? Inclusive, eu estava lendo não lembro nem de quem é a pesquisa, mas é dos Estados Unidos, enfim, de alguma entidade de lá, e que colocava que empresas com CFOs mulheres eram mais lucrativas que outras. Então, assim, isso é bem interessante se a gente for pensar no quanto, na verdade, a diversidade traz, de fato, um olhar de lucratividade para o negócio mesmo, seja algo mais sustentável também nesse sentido. E eu tenho uma pergunta, na verdade, posso fazer também, Marcos? Aproveitando Não, porque eu acho que tem um dado aqui no Brasil, que a gente acabou de fazer um estudo, que a gente faz o estudo Global Advisor, que é em mais de 30 países, e a gente tem a gente fez agora, a gente perguntou quem recebia o tratamento mais injusto para as populações. Então, isso a gente fez em mais de 30 países. No Brasil, a gente tem 5 grupos. E aí, o mais citado é 40%, o menos citado é 30%. Desses 5 que recebem o tratamento mais injusto. Ou seja, de 30 a 40, a gente tem 5 grupos. Ou seja, No Brasil, isso no Brasil, isso é dado brasileiro mesmo. Então, assim, é impressionante a diversidade justamente dentro das possíveis priorizações que você possa fazer. Como é que você faz isso? Porque é meio que isso. Como é que você endereça tudo ao mesmo tempo? Porque não dá para escolher, só vou olhar para a questão racial, só vou olhar para a questão da comunidade LGBT. Não. Como é que você faz isso dentro da empresa? Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu, na verdade, acredito que quando a gente não está vendo grupos aqui, né? A gente está vendo pessoas que se comunicam da forma que elas escolheram se comunicar. E como diálogo é uma coisa, né, de mão dupla, você entende, você escuta, você entende aquela audiência e você reflete em como você faz, e como você escolhe dialogar com ela. Eu não sei se existe assim uma fórmula, por exemplo, mas para mim é extremamente orgânico e natural, né? Eu acho que o importante é ter esse ambiente que inclui, que escuta, que as pessoas querem ser escutadas, né? Independente de onde elas se coloquem, que elas pertençam. Elas querem ser escutadas. Se você cria um ambiente que dê espaço para isso, celebre isso e seja um porta-voz sobre isso, eu acredito que isso, eu me sinto inserido ali. Olha, eu consigo me enxergar dentro dessa proposta. E quanto mais pessoas, organizações puderem fazer isso, talvez a gente tenha cada vez menos isso, né? Eu me sinto desta forma. É uma jornada. Não é algo fácil de fazer, mas a gente tem que começar a fazer. Tem que começar a ser percebido que está realmente fazendo, né? E acho que quando a gente faz esse painel e coloca toda essa diversidade, celebra todo mundo junto, né? Você tem um ambiente que ninguém tem lugar marcado, que os diretores não têm sala, que está todos juntos. A gente está escutando as pessoas no momento em que elas querem conversar com a gente. Então, eu acho que é sobre isso, é ter essa liberdade, ser percebido como eu te escuto e você, olha, consegue se enxergar aqui nesse caso, nessa organização. É um pouco que você estava comentando, né, Márcio, de essa questão de conviver, estar no mesmo espaço é absolutamente fundamental, né? Sim, com certeza. É fundamental e importante a base, mas é claro que as conversas provocadas, né, como você mesmo disse, de você abrir esses espaços, ele é a estrutura desse todo, né? Porque a gente não está falando de um país, pensando no Brasil, né? A gente não está falando de um país que ele é fisicamente segregatório, né? A gente está falando de um país que, se a gente olha, né, para a rua, se a gente sai e viaja pelo país, as pessoas estão fisicamente próximas. Mas isso não quer dizer que, em termos da consciência e do pensamento, elas também estejam, né? Então, por isso que a abertura do diálogo, e é uma abertura difícil desse diálogo, mas ela é importante. E é por que eu falo que ela é difícil? A gente está falando de uma quebra de lógica, né? A forma que a sociedade é composta hoje,
ela é feita para funcionar da forma que ela funciona e ela tem mecanismos de reforço para que ela continue da mesma forma. E aí, o medo que as pessoas têm de quebrar esses mecanismos, né, de fazer com que esse sistema pare de funcionar dessa maneira e funcione de outra forma, ele não é fundamentado para o benefício de todo mundo, né? E principalmente para o crescimento das empresas, porque quando você fala que a forma de pensar ela nasceu através de um eixo específico, né? Um eixo Atlântico Norte, um eixo branco, europeu, eurocentrista, e quando você começa a inserir mulheres na conversa, na liderança, que é o caso das mulheres CFOs, que tem um impacto, quando você insere pessoas de outras etnias, quando você insere outras pessoas para a conversa, você tem outras formas de pensar e você abre chaves para inovação, você abre chave para pontos de vista diferentes, você abre chaves para caminhos que antes talvez estavam limitados, né? Então, muitos clientes nossos perguntam, eu quero inovar, eu quero poder crescer, eu quero achar a próxima grande inovação, eu quero poder fazer com que a minha marca saia, né, deixe de estar estagnada, mas o que está pensando por trás dessa marca? Você está ouvindo realmente todo mundo? Você está tendo conversa com as pessoas que são iguais a vocês, né? Então, tem um pouco desse ponto, né, de você provocar as conversas, você ter a conversa com todo mundo, né, com quem estiver a fim de conversar com você, mas de saber provocar essas conversas também. Porque senão a gente acaba caindo naquele erro de ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, né? E muda completamente a narrativa, porque as pessoas têm outro recorte. Outro recorte. E acho que a gente tem que celebrar isso. E, como eu disse, é uma jornada. Não é uma receita. Você tem que estar aberto a realmente fazer. E ser um catalisador dessa mudança. Inclusive, uma jornada pessoal também, né? Você não acha, Marcos? Porque a gente acaba naquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E eu fico imaginando você teve uma experiência no Nordeste, né? Também. Eu acredito que isso tenha trazido uma riqueza, inclusive nesse olhar para o Brasil, que é completamente diferente. E eu vejo muito isso ao longo da minha vida, de eu ir incorporando algumas experiências que eu tenho, e na verdade, uma jornada mesmo, de você até entender o quão inclusivo você tem que ser, o quão você deve priorizar a diversidade de fato. Assim, acho que é um aprendizado mesmo. Eu tenho a impressão que a gente está falando aqui uma coisa que talvez seja mais importante e não estava no nosso roteiro, mas a gente está chegando claramente em que a nossa rede de colaboração, ou quem a gente interage no dia a dia, é que vai dar a amplitude que a gente precisa. A Paula acabou de trazer uma coisa que é importante, que assim, as nossas experiências vão ajudando a abrir essas percepções. Eu não acho que seja suficiente, mas eu acho que é essencial para a gente perceber o quanto a gente não está vendo. E, inclusive, faço referência aqui a um texto de um autor que eu gosto muito, mas que diz que você não ter uma diversidade dentro da sua rede de colaboradores equivale à cegueira, porque você precisa de alguém para descrever as coisas para você. E não você perceber no seu próprio corpo, vamos dizer assim, que seria a rede de colaboradores. Então, acho que a gente está chegando aqui no momento que é uma coisa que parece muito simples e que num país como o Brasil é uma dificuldade monstruosa, mas é como atingir essa diversidade. E a diversidade traz uma complexidade que ela joga contra aquele alinhamento que estava falando, Larissa, porque a diversidade traz pontos de vista conflitantes por definição. Né? Esta é a definição da diversidade. Então eu queria entrar um pouco mais nesse tema que me parece ultra fundamental, mas é como promover a diversidade dentro do ambiente de trabalho, e mais do que ação, assim, como promover diálogos sem gerar desalinhamento. Não sei se faz sentido a complexidade que eu estou propondo aqui. Eu acho que faz sentido, sim. E não adianta aquilo, né? Não adianta você só ter o time diverso se você não dá voz para ele. Você precisa dar voz para ele. E que essa voz tenha conflito, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque acho eu digo que uma grande parte do meu trabalho é dizer não a grandes ideias. Porque você precisa priorizar também. Mas vamos ter grandes ideias. Porque também é sobre resolver problemas complexos, né? Eu acho que esse conflito ajuda a perspectivas diferentes na complexidade de alguns problemas, que na verdade são soluções de negócio. E tá tudo bem. Então acredito que o teu time você tem que buscar, isso é fundamental, para mim é a base, mas ele tem que ser ouvido. E como você faz? Como você dá voz? Você comentou, por exemplo, dos grupos autogeridos, os comitês. Como você dá voz para essas? É uma definição muito interessante que
que a gente fez como governança, por exemplo, qualidade e agilidade em tomada de decisão. Então, o meu ponto primordial quando eu assumi essa função era que é sobre a recomendação. O meu desafio não é tomar decisão. O meu desafio é, primeiro, mais do que empoderar, mas tornar os times aptos e com skill set, tamanho, né, sobre recomendar diferentes rotas de decisão. E nesse colegiado, a gente toma essa decisão de forma coletiva, por exemplo, olhando todos os pontos. Então, o que isso pode ser interessante para o consumidor, o que isso pode ser interessante para a PNL, qual a complexidade que a gente tem para a fábrica, por exemplo. Isso é muito conflituoso, extremamente conflituoso. Nossa, a gente pode vender isso, mas olha, essa margem aqui, olha, mas eu não consigo produzir tudo isso. É extremo, se a gente está lidando com conflito todo dia, mas eu vejo uma beleza nisso. Eu acho que é sobre isso, na verdade. Porque ao mesmo tempo que você tem aquela tempestade, né, de conflitos, você começa a entrar num modo onde as pessoas param de ver o copo meio cheio, meio vazio para ver ele mais cheio. Começam a buscar soluções juntos. Então acho que é sobre isso, é como empodera realmente, como aumenta, né, faz um ramp-up realmente de performance, eles se sintam completamente à vontade e, sim, vai existir conflito, mas está tudo bem, porque eu acho que isso ajuda de uma forma saudável a resolver problemas complexos, que no final de contas é aquilo que eu digo, para a gente servir o melhor que a gente tem, né, para os nossos consumidores. Acho que a gente tem que, isso precisa ser bem-vindo, não dá para parar, precisa ser bem-vindo e a gente sentir à vontade com isso. Muito bom. Legal. Bom, eu acho que um exercício importante para fazer sempre que a gente coloca o SG versus, né, junto com o negócio, quando a gente coloca essas duas camadas próximas, é um convite sempre imaginar, será que se você excluísse as pessoas que você não chamou para conversa, e impedisse que elas comprassem o seu produto ou usassem do seu serviço, você ia vender a mesma coisa? E se você convidasse essas pessoas e que elas estivessem presentes nas suas comunicações, no seu processo, na cadeia produtiva, estivessem na sua companhia, será que você não venderia mais? Eu acho que é um exercício sempre importante da gente fazer, porque não é que a gente, não é quando a gente fala de demandas, principalmente nesse braço social, mas também em outros braços, né, porque eles são interseccionais, eu não estou falando de um espaço dado para ninguém. É um espaço que já é de todos nós, né? Ele já é um espaço existente. A diferença é que nos pontos de poder, né, nos lugares de poder, essas pessoas não estão sendo bem representadas ainda. Então, quando você, a partir do momento que você começa a convidar e ter mais pessoas próximas que vão discordar de você, que vão ter um ponto de vista diferente, você está mais preparado para conseguir assumir esse tipo de pensamento, de olhar e falar assim, não, eu realmente preciso fazer isso para todo mundo, porque eu tô falando, tô pregando para quem já é convertido, eu tô falando para mim mesmo. E isso é um perigo para uma marca. Você constrói uma marca, você constrói companhias autocentradas. Elas não estão pensando, como você trouxe algumas vezes, né, de servir as pessoas com o meu produto, com o meu serviço, com aquilo que é fantástico. Você está pensando só em produzir o seu produto. E é a mesma coisa de produzir pela produção, mas você não está realmente tendo algum tipo de conexão verdadeira com as pessoas, né, na sociedade que você está inserido. Eu acho que tem um ponto aí dessa conversa que você trouxe, desse alinhamento e do desalinhamento mesmo. É ele que vai acabar empurrando o progresso. É fato de que as conversas vão ser desconfortáveis, que vão ser difíceis, mas isso não quer dizer que elas tenham que deixar de existir, né? É um perigo. E não pode, você trouxe uma outra coisa muito interessante, que não pode ser uma briga por espaço. Eu quero ter mais voz. Não é esse. Se isso passa a ser o fim e não o meio, a iniciativa perde toda a sua potência, né? Que é o que eu estou falando. Quer dizer, o espaço já existe e ou a gente tem a visão, no caso, servir consumidores, por exemplo, ou alguma outra, mas esta é a construção.
Esse é o comportamento. Paulo, se você puder trazer alguns exemplos, eu sei que você faz parte de um grupo global, e como a Ipsos está em 90 países, a gente acaba tendo muita visão da diversidade. O que é específico, particular do Brasil nesse desafio que a gente tem? Eu acho que tem uma questão de contexto especificamente que pode ser interessante, que é um pouco das discussões que a gente tem tido com alguns clientes, que é nesse exercício de trazer a inclusão, da gente, da intenção que se tem por trás disso. Então, tanto da intenção de quem deve promover isso, como daqueles que estão dentro, na verdade, da cadeia. Então, eu como uma gestora de pessoas, o quanto eu devo fazer essa intencionalidade total de trazer, de ouvir, de trazer para dentro essa voz e de transformá-la em algo concreto, como eu também, como parte de um coletivo, devo ter a intenção de agir de uma maneira diferente. Então, assim, acho que essa discussão, então, da intencionalidade está muito forte no Brasil. Acho que até pelo histórico que a gente tem, enfim, ações do governo, etc. Isso a gente tem visto bastante em relação a isso. E eu acho que é uma discussão que é muito rica. Assim, o que de fato deve ser feito, até onde eu devo fazer. E a gente estava dando exemplo, né, no comecinho, na conversa, não lembro agora se foi o Marcos, se foi você, Lari, do quanto, assim, não basta só você recrutar as pessoas, né? Assim, a inclusão vai além disso. Como é que você faz com que ela fique dentro da organização? Então, será que eu trazer minorias para dentro do meu quadro de funcionários implica simplesmente eu ser legal e falar bom dia, boa tarde? Não, não é. Assim, vai ser outra coisa, vai ser dentro desse... Como é que eu crio rituais? Eu adorei isso, esse ponto que você trouxe, Larissa. Como é que eu crio rituais de verdade, inclusivos, para que isso se torne uma prática cotidiana mesmo e que a gente tenha... Mas tem que haver uma intenção por trás disso, e é uma intenção extremamente forte, e eu acho, eu tenho visto bastante isso, pelo menos tanto na opinião pública, como também um pouco dos dados que a gente tem visto ultimamente. E o que eu acho incrível também é que, e ao longo do tempo, eu disse a questão da gente ser percebido, né? As pessoas que querem trabalhar com a gente, elas já percebem isso. Já falam sobre, olha, eu vi que é sobre diversidade, eu acredito nisso. Olha, eu vi que é sobre flexibilidade, eu também acredito nisso. Eu vi que também tem inovação, eu também acredito nisso. Então, você já percebeu de outra forma. Isso é muito poderoso. Como a gente continua cada vez mais, né? Cada vez mais. Não só sendo percebido, óbvio, mas que isso seja cada vez mais concreto para todo mundo que estiver com a gente. Que é um pouco isso que você trouxe também. Já gera identidade de valores. E o alinhamento, eu estou voltando no termo que você usou, porque ele me parece fundamental de ter no primeiro plano. Já gera o alinhamento naturalmente. Quer dizer, se isso faz parte dos meus valores, você já reconhece isso na chegada, na largada das coisas, né? Você pode contar algumas coisas? Você contou alguns projetos super interessantes que a Hershey tem no Brasil. Se você puder complementar com quais são os outros. Você usou o termo rituais, existe obviamente as rotinas administrativas e existem os projetos mais visíveis, vamos dizer assim. Se você puder dar alguns exemplos de como a Hershey trabalha no... Sim. Quero dar alguns exemplos, sim. Bom, acho que eu trouxe bastante, né, a questão principalmente da flexibilidade, ou seja, de um ambiente inclusivo no começo. Quero falar um pouquinho como a gente deixa isso concreto com relação a portfólio e produto também, para começar. Então, a gente tem uma plataforma global que é a Cocoa for Good. Isso é nossa agenda voltando em ESG, né? Que tem pilares super interessantes, né, que dentro dessa cadeia do cacau, que é de nutrir crianças, empoderar jovens, prosperar a comunidade e preservar ecossistemas. Então, isso aqui, a gente tem, claro, um pledge até 2030, que a gente vai trabalhar nesses 4 pilares. Só que no Brasil a gente já faz muitas coisas de forma concreta há muito tempo. Então, como eu mencionei no início, 100% do nosso cacau é certificado pela Rainforest Alliance. Então, você coloca na sua embalagem, isso é muito concreto, né, que você tem certificação de cacau sustentável. Além disso, cana-de-açúcar, a gente é certificado pela Bom Sucro, que também tem práticas de plantio e colheita sustentáveis. Eu acho extremamente forte isso, porque não é só sobre falar, mas também de gerar aquilo que é extremamente concreto.
além disso, a embalagem, que também em todos os, né, as plataformas de ESG é um grande desafio para todo mundo, 95% das nossas embalagens já são monomateriais, então elas já são recicláveis, que é muito bacana. Isso já aconteceu há muitos anos, ou seja, sempre foi uma preocupação antes de qualquer estabelecer o que é ESG ou não. Acho isso bárbaro. A gente tem uma fábrica em São Roque, aqui no Brasil, que nos dá uma flexibilidade incrível em inovar. A Hershey's Brasil, ou Hershey's Latinoamérica, é que tem o portfólio mais diferenciado no mundo todo. Isso é muito interessante também de contar aqui. E essa fábrica, ela tem o Green Team, que a gente chama, que são funcionários, né? A gente tem um time de funcionários e que trabalham em diversos projetos que vão até a economia circular. Eu acho muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem esse projeto de zero resíduos em aterro, em que, vou olhar, esse que eu queria lembrar, a gente tem um processo de compostagem interno. Então, que vai desde resíduo do nosso restaurante até os guardanapos de papel do restaurante são aproveitados, e isso é transformado em adubo orgânico. Então, eu digo que são inúmeros projetos, desde melhora de água dos nossos afluentes, desde como é que a gente consegue iniciativas em termos de energia elétrica. São vários projetos, iniciativas concretas que a gente consegue fazer em São Roque sobre ESG. Inevitavelmente, assim, eu vejo tanta coisa que é feita do dia a dia na operação normal, que inevitavelmente isso é incorporado pelas pessoas. E de novo, eu reitero que esse deveria ser o tema dessa conversa aqui. As pessoas incorporando os valores necessários e as ações necessárias. O que a gente tem visto dos nossos clientes, para quem a gente presta mais proximidade de projetos, por exemplo, em termos de como fazer isso? Acho que deve separar em dois tipos de cliente, né? Tem o cliente global, então que tem uma lógica de alinhamento em diferentes mercados, e isso é bem complexo, porque se eu vou falar de um ponto de vista de comunicação, onde eu vou ter uma comunicação mais inclusiva, o que é uma comunicação inclusiva de uma companhia que precisa falar com centenas de países, né? Então, esse é um fator que ele pode ser limitante, mas ele pode fazer com que muitos deles pensem de uma forma até mais desafiadora, né? Então, de como o esforço para localização de alguns esforços ele é importante, né? Então, se eu vou fazer comunicação, eu tenho uma comunicação da América Latina, eu preciso pensar o tamanho e a diversidade da América Latina e como que a gente é igual, mas diferente de algum nível, né? Então, isso tudo tem surgido com muita força dessa tomada de decisão, porque não é só a gente não fala mais hoje em dia só de negócios locais, né? Esse ponto de vista internacional, ele tem um impacto muito forte para os nossos clientes, né? E quando a gente olha para os locais, a gente sente muito uma vontade de vanguarda, né? De você poder trazer essa pluralidade de Brasil mais à frente, né? E poder contar essa história de forma mais coesa, né? Então, dúvidas, né, e questionamentos que chegam para os nossos clientes como é que eu faço para representar o Brasil de fato como ele é? E é difícil de endereçar, às vezes, com alguns dos nossos clientes, porque também o que é o Brasil de fato, né? É difícil de colocar o dedo nesse ponto específico, né? Então, a gente tem sentido muito e trazido muito a importância dessa conexão mais aprofundada com as pessoas, porque talvez o que é o Brasil de fato não seja imagético, ele não seja aquilo que a gente vê na superfície, mas uma coisa muito mais profunda do que a gente é em termos de ética, em termos de ponto de vista, em termos de sentimento. Então, passar daquilo que a gente enxerga para ir algo que nos une num ponto um pouco mais aprofundado. Legal, ótimo ponto. E só para relacionar, eles comentou que a operação da Hershey's no Brasil tem uma autonomia diferente. E faz sentido, né, dentro do que você falou. Porque o Brasil é um país muito diferente, né, do resto do mundo, assim, não só pela extensão territorial que a gente tem, mas pela diversidade mesmo que a gente tem, e o fato da gente ter a maior floresta do mundo, a maior comunidade gay do mundo, enfim, isso é realmente um país completamente diferente.
E eu acho que nesse sentido os nossos clientes têm procurado muito entender o contexto mesmo brasileiro e trazer essas diversas faces que o Brasil tem. Acho que tem uma preocupação grande também que é de lidar com a falta de conhecimento da população também quando se tratam de questões como do E e do S, né, e até do G também, mais ainda até. Mas como é que se dá conta disso? A gente fala muito do gap que se tem de conhecimento na sociedade brasileira, e não só, acho que isso é bastante mundial também, pelo que a gente tem apurado em algumas pesquisas também, e das pessoas não entenderem de fato aquilo que gera alguma ação. Então, e isso tem aí um fator de educação que é importante. Eu acho que tem sido um grande desafio dos nossos clientes nesse sentido, de realmente conseguir comunicar da maneira adequada. Por exemplo, uma cadeia, né, de cacau, uma cadeia, enfim, que seja muito específica do Brasil, de alguma produção, porque o conhecimento ainda é pouco difundido e ainda tem muito o que se fazer. Então, acho que encontrar essa maneira correta, essa maneira realmente produtiva, essa maneira que seja bem assertiva, de fazer as pessoas entenderem aquilo que é relevante, por que isso é importante, ainda é um desafio, acho, aqui. ESG não pode ser o appendix, né? Sabe, quando você tem a brochura da sua organização, é um appendix. Por isso eu acredito muito em narrativa de marca, em narrativa da organização. E você falou de linguagem, eu me lembrei de uma outra coisa super interessante que a gente fez recentemente. A gente teve o lançamento de Hershey Coffee Creations, ou seja, o primeiro Flavor Fusion chocolate café, nasceu no Brasil, incrível. Só que, além disso, a gente fez o nosso primeiro comercial em Libras. Foi muito interessante, né? Você ter... Eu acho que foi um dos primeiros do Brasil, se eu não estou enganada. Acho incrível. Então, Incrível. não é só a linguagem, como é que a gente representa todos, mas como é que a gente representa alguém, né? Todos esses alguéms, em forma de Libras. Isso, para mim, foi Muito legal. muito Muito legal. emocionante. E eu queria só, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu queria só fazer uma referência se ESG, quando começou, e é um termo que eu sei que está desgastado, mas quando ele começou, ele era a coisa certa a se fazer. Hoje a gente tem inúmeras evidências que é a coisa certa a se fazer e traz resultados relativamente muito superiores a não ter iniciativas ligadas. Então eu acho que a gente tem todas as peças nesse tabuleiro para a gente mexer. Queria acabar com o último pronunciamento de vocês, assim, se vocês puderem, muito rapidamente, como a gente começa. As empresas que estão atrasadas, as empresas que sentem que isso ainda não está parte da estratégia, como a gente comentou aqui, como a gente começa? Para mim é trazer para dentro mesmo a voz, né, da sociedade, das pessoas de fora, e dar voz às pessoas de dentro, realmente, para que as coisas funcionem, acho que avancem. Eu acredito que é transformar em negócio, porque você trazendo as pessoas para dentro da companhia, você está fomentando emprego, você tem um papel social, mas você consegue também transformar isso com um acelerador interno, né? Não é caridade, é realmente fomentar crescimento. E que isso seja esse comprometimento. Você tem que se comprometer com isso, tem que se entregar de verdade. E isso inclui as lideranças. Certamente, certamente, começa com a liderança também. Mas eu tenho sido também desafiada pelo meu próprio time em coisas que a gente às vezes não estava enxergando. Então isso eu acho lindo também, porque essa voz ela funciona, né, de uma forma em todas as estruturas. Muito bom, muito bom. Larissa, Paula, Márcio, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.